A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que me assiste neste momento. Bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Peabody, Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto e este ano eu quero ajudar você a ler toda a Bíblia neste ano. Amém? Então, se é a sua primeira vez no canal, eu peço que você se inscreva no canal, te convido a se inscrever no canal, acionar o sininho e compartilhar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais, para que mais pessoas possam vir a ler a Bíblia conosco neste ano de 2022, amém? Nós temos uma leitura um pouco longa hoje, nós vamos ler o capítulo 39, 40 e 41 de Gênesis e vamos ler também os primeiros 5 versículos do capítulo 42. Então, para ganharmos tempo, vamos então à leitura de hoje. Começando com uma pequena introdução aqui. Hoje é 18 de janeiro. José, o governante egípcio. Enquanto Judá tinha lidado com seus vários problemas pessoais, seu irmão mais novo, José, tinha tirado o melhor proveito de uma situação desastrosa após a outra. A história de sua ascensão de escravo preso a governante, que perde apenas para o próprio faraó do Egito, é maravilhosamente cativante. Igualmente fascinante é o relato de como José finalmente traz seu pai e irmãos para morar no Egito. Um movimento que José vê como a culminação clara de uma longa série de eventos trazidos pela providência de Deus. A narrativa começa quando José é vendido pela primeira vez como escravo a um líder militar egípcio. Gênesis 39. José na casa de Potifar. José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim, José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: "Venha para a cama comigo." Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: "Escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nesta casa, porque eu estou aqui. Tudo o que tem, ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus?" Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse: "Venha para a cama comigo." Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: "Vejam, meu marido nos trouxe este hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto, querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa ao meu lado e saiu, fugindo para fora." Ela conservou junto de si a roupa de José, até que o dono dele voltasse para casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: "O escravo hebreu que você nos trouxe entrou no meu quarto para me humilhar. Mas quando levantei a voz e gritei, ele deixou a roupa ao meu lado e fugiu para fora.
Quando o dono ouviu as palavras de sua mulher, que lhe disse: "Foi assim que o seu escravo me tratou", ele ficou irado. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. O Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. O compromisso de José com a palavra de Deus, o compromisso de José, a reverência de José a Deus, o temor a Deus que José tinha. Esse é o destaque aqui do capítulo 39. A palavra do Senhor está nos mostrando que José temia ao Senhor ao ponto de recusar tocar na mulher do seu senhor. E, embora ele fez tudo para obedecer a Deus, tudo para não pecar contra Deus e não violar a confiança do seu senhor, mesmo assim José é jogado no cárcere. E aí nós temos uma lição, amados, porque muitas vezes nós fazemos de tudo para agradarmos ao Senhor, para temermos ao Senhor, para não pecarmos contra Deus, e mesmo assim coisas ruins ainda acontecem conosco. Coisas ruins ainda acontecem com aqueles que são fiéis ao Senhor. Mas isso não quer dizer que devemos abandonar o temor ao Senhor. Não, precisamos temer ao Senhor a todo o momento e buscar agradar ao Senhor a todos os momentos. Porque o nosso galardão final não é aqui nesta terra. O nosso galardão é eterno. E o temor ao Senhor, quando nós priorizamos a vontade de Deus em nossas vidas, então Deus se encarrega de cumprir as suas promessas, como nós falamos anteriormente. E a maior promessa que nós temos é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, uma lição aqui que nós podemos tomar de José, já do capítulo 39, temer ao Senhor em todos os momentos e continuar temendo ao Senhor, continuar crendo nas promessas do Senhor, embora as circunstâncias não estejam de acordo com aquilo que esperamos. Então vamos continuar no capítulo 40 de Gênesis. José, na prisão, interpreta 2 sonhos. Passadas estas coisas, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. O faraó indignou-se contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava. O comandante da guarda os deixou aos cuidados de José para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E os 2 sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada sonho com o seu próprio significado, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Quando José chegou pela manhã, viu-os, e eis que estavam preocupados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que estavam com ele no cárcere da casa do seu senhor: "Por que vocês estão com a cara triste hoje?" Eles responderam: "Tivemos um sonho, e não há quem o interprete." José lhes disse: "Não pertence a Deus as interpretações? Contem-me o sonho que tiveram." Então o copeiro-chefe contou seu sonho a José. Ele disse: "Em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na videira havia 3 ramos. Ao brotar a videira havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as espremi no copo de Faraó e o entreguei a Faraó." Então José disse: "Esta é a interpretação do sonho. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai reabilitar você e reentregá-lo no seu cargo, e você lhe dará o copo na mão dele, segundo o costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembre-se de mim quando tudo lhe correr bem.
Peço que você seja bondoso para comigo e fale a meu respeito com Faraó e me tire desta prisão, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. No cesto mais alto havia todo tipo de comida que um padeiro faz para Faraó, e as aves comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça. Então José disse: esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai mandar cortar a sua cabeça e pendurá-la numa árvore, e as aves comerão a sua carne. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, ele deu um banquete a todos os seus servos. E no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Reintegrou o copeiro-chefe no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas mandou enforcar o padeiro-chefe, como José havia interpretado. Porém, o copeiro-chefe não se lembrou de José e esqueceu-se dele. Então nós vemos José vai para a prisão. Na prisão, a bênção de Deus, o favor de Deus continua sobre a vida de José e ele se torna senhor ali dentro da prisão também. Ele recebe autoridade ali dentro da prisão também. Então, embora ele estava preso, José, ele era autoridade dentro daquela prisão. E Deus dá a interpretação a José e agora, assim como José foi fiel na casa de Potifar, foi fiel a Potifar, foi fiel a Deus e foi lançado no cárcere a si mesmo. Da mesma forma, José, sendo fiel a Deus, sendo temente a Deus e sendo usado por Deus para abençoar esses 2 homens, para profetizar o que aconteceria com esses homens. E no caso do copeiro-chefe, profetizar a bênção que seria para este copeiro-chefe. Mesmo assim, José continua esquecido agora no cárcere. E da mesma forma, amados, pode acontecer conosco. Nós estamos temendo ao Senhor, nós estamos buscando agradar ao Senhor, nós estamos buscando fazer a vontade do Senhor, mas pessoas em autoridade, pessoas em posição de poder, podem não nos perceber, podem se esquecer de nós. Mas como José, nós precisamos continuar temendo ao Senhor e crendo na promessa do Senhor, porque Deus, que é o nosso Pai, Ele não se esquece dos seus filhos. Deus não esquece daqueles que temem ao Senhor. Deus não rejeita aqueles que o temem, aqueles que clamam a Ele. Ele responde, sim, no seu tempo, Deus responde a todos aqueles que clamam com fé e buscam agradar o Senhor. Então nós vamos continuar ao capítulo 41 da leitura de hoje. Gênesis 41. José interpreta os sonhos de Faraó. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho, e eis que estava em pé junto ao rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas de boa aparência e gordas, e pastavam no meio dos juncos. Após elas subiam do rio outras 7 vacas de aparência feia e magras, e pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas de aparência feia e magras engoliam as 7 vacas de boa aparência e gordas. Então Faraó acordou. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou. Tinha sido um sonho. De manhã, ao despertar muito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios. Contou-lhes os seus sonhos, mas não havia ninguém que pudesse dar a interpretação. Então o copeiro-chefe disse a Faraó: hoje me lembro das minhas ofensas. Quanto tempo depois? 2 anos depois.
2 anos depois, o copeiro-chefe se lembra das suas ofensas. Vamos continuar no versículo 10. Quando o faraó ficou irado com os seus servos e me pôs na prisão, na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos e cada sonho tinha o seu próprio significado. Achava-se conosco um jovem hebreu, escravo do comandante da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele nos deu a interpretação a cada um segundo o seu sonho. E tal como nos interpretou, assim aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Então lhe disse: tive um sonho, e não há quem o interprete. Porém ouvi falar a respeito de você, que quando ouve um sonho é capaz de interpretá-lo. José respondeu: isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Aqui é muito interessante, irmãos, a forma como José responde a Faraó. Ele diz: Deus dará a resposta favorável a Faraó. A interpretação de sonhos não vem de mim, Faraó, mas Deus. E olha como José fala. Ele fala de um só Deus. Ele fala do Deus único, o único verdadeiro Deus. Ele não fala o meu Deus simplesmente, ou um dos deuses, ou o Deus de tal lugar, o Deus disso, o Deus do sol, o Deus da lua. Não, ele diz Deus. Ponto final, Faraó. Tem um Deus e Deus vai dar a interpretação favorável a Faraó. Vamos continuar no versículo 17. Então Faraó disse a José. E por que eu chamo a atenção a isso, irmãos? Rapidamente, antes de continuarmos. Porque Faraó era rei do Egito, uma nação politeísta. O que é politeísmo? Poli é um prefixo que significa vários. Teísmo significa Deus. O Egito era um povo, a nação egípcia era uma nação que adorava vários deuses. Eles tinham centenas e milhares de deuses. E José tem a coragem de dizer para Faraó que o único Deus é quem vai dar a interpretação. E assim ele está dizendo que os deuses de Faraó, na verdade, não são deuses, porque nenhum deles puderam interpretar o sonho de Faraó. E, portanto, nenhum deles são deuses de verdade, e agora sim, o Deus de verdade, o único verdadeiro Deus, vai interpretar o sonho de Faraó, através de José. Então Faraó disse a José: no meu sonho eu estava em pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e de boa aparência, e pastavam no meio dos juncos. Após estas subiam outras vacas, fracas, muito feias e magras. Eu nunca tinha visto vacas tão feias em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins devoravam as primeiras 7 vacas gordas. E depois de as terem engolido, não davam aparência de que as tinham devorado, pois o aspecto delas continuava ruim, como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Depois delas nasceram 7 espigas secas, mirradas e queimadas pelo vento leste. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de me dar a interpretação. Então José respondeu: o sonho de Faraó é apenas um. Deus revelou a Faraó o que ele vai fazer, o que Deus vai fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos, as 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó. Deus manifestou a Faraó o que ele vai fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Depois virão 7 anos de fome.
toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância na terra, por causa da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi repetido, porque a coisa é estabelecida por Deus. Novamente, José fala Deus, o único Deus, Deus singular. Não há vários deuses, Faraó. O único Deus é quem revelou isso. E o mesmo único Deus se apressa a fazê-la. Versículo 33. Agora, pois, Faraó devia escolher um homem ajuizado e sábio e encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Faraó deveria fazer isto por administradores sobre a terra e recolher a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Esses administradores deviam ajuntar toda a colheita dos bons anos que virão, recolher cereal por ordem de Faraó, para mantimento nas cidades, e guardá-lo em armazéns. Assim o mantimento servirá para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não seja destruída pela fome. José como governador do Egito. O conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Então agora Faraó, este rei pagão, agora dá testemunho de que realmente o Espírito de Deus está operando através de José. Este homem que é temente a Deus, ele agora recebe o testemunho dos ímpios, daqueles que não são tementes a Deus, mas reconhecem que na vida de José está o Espírito de Deus. Este é o resultado do temor do Senhor em nossas vidas. O ímpio dará testemunho da obra do Senhor, do Espírito do Senhor em nossas vidas, quando vê a sabedoria de Deus operando através de nós. Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isto a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa e todo o meu povo obedecerá à sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José: eis que eu o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o seu anel sinente da mão e o pôs no dedo de José. Mandou que o vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. O anel simboliza uma aliança que Faraó estava fazendo com José. O colar é autoridade, as roupas são roupas reais, colocando José num posto de autoridade sem igual no Egito. E como o texto vai dizer, ninguém ficou acima de José ou no nível de José no Egito, além de Faraó. Somente Faraó ficou acima de José. E o fez subir na sua 2ª carruagem e clamavam diante dele: inclinem-se todos. Desse modo, deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, mas sem a sua ordem ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. E Faraó chamou José de Zafenate Paneia e lhe deu por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José percorreu toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu com abundância. E José ajuntou todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos e o guardou nas cidades. E o mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim, José ajuntou muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On.
Ao primogênito, José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Ao segundo, deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Quando toda a terra do Egito começou a sentir a fome, o povo clamou a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: Vão falar com José e façam o que ele disser. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, José abriu todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome aumentava na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome aumentava em todo o mundo. José era um homem temente ao Senhor, e a palavra do Senhor diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento de Deus traz, o fazer o bem traz conhecimento de Deus. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, nós vemos esta palavra se cumprir na vida de José. E Faraó viu que não tinha homem tão sábio como José em todo o Egito. Por quê? Porque não tinha homem que temia ao Senhor tanto como José em todo o Egito. Então, o temor do Senhor fez com que José adquirisse sabedoria. E José colocou esta sabedoria em prática. E ele salvou esta nação. Deus usou José para salvar esta nação. E aí a palavra do Senhor diz que José guardou cereais em abundância, de tal forma que não faltou pão no Egito e em toda a terra. Isso nos faz lembrar do que o Senhor Jesus Cristo falou aos judeus, depois de ter feito a multiplicação dos pães e peixes e saciado aquela multidão de mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. O Senhor Jesus passa a ensinar uma lição espiritual a eles. O Senhor Jesus tenta puxar a mentalidade deles, tirar o foco deles das coisas materiais e levar para as coisas espirituais. E aí o Senhor Jesus diz para eles em João: eu sou o pão que desceu do céu. Então, e ele diz: todo aquele que comer de mim nunca mais terá fome, mas terá a vida eterna. E então, quando nós vemos José, que teme ao Senhor e é sábio para guardar mantimentos, isto aponta para aquilo que este trabalho que José faz traz pão e salva toda a humanidade de uma forma física, salva toda a humanidade da fome física. Isto nos aponta para o que o Senhor Jesus Cristo faria por toda a humanidade também, para todos aqueles que crerem nele. Ele faria isso de uma forma espiritual. Ele daria a sua própria carne, ele daria o seu próprio corpo como sacrifício ao Senhor, para que nós possamos então ter a vida eterna. Esta é uma forma como José está simbolizando a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E olha o que mais que José faz no capítulo 42. Nós vamos concluir aqui a leitura de hoje. Mas é mais um símbolo daquilo que o Senhor Jesus Cristo haveria de fazer por toda a humanidade. Gênesis capítulo 42. Os irmãos de José vão ao Egito. Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que vocês estão aí olhando uns para os outros? E acrescentou: ouvi dizer que há cereais no Egito. Vão até lá e comprem cereais, para que vivamos e não morramos. Então 10 dos irmãos de José foram para comprar cereal do Egito. Mas Jacó não enviou Benjamim, o irmão de José, na companhia dos irmãos, porque dizia: e se lhe acontecer algum desastre se acontecer-lhe algum desastre entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, pois havia fome na terra de Canaã. Na terra de Canaã, na terra da promessa, havia fome.
Era assim que o povo judeu se encontrava no primeiro século, quando o Senhor Jesus veio ao mundo e ministrou, pregou o evangelho e morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia para assentar-se à direita de Deus Pai. Naqueles dias, o povo de Canaã, o povo de Israel, eles viviam cercados de mestres da lei, de sacerdotes e sábios e ensinadores da lei, mas todos eles ensinavam uma lei que tinha se desviado do verdadeiro propósito da lei de Deus, que era levar o homem a amar a Deus e amar o próximo. E aquele povo, eles não recebiam alimento espiritual. Os irmãos de José, nos dias de José, estavam padecendo de alimento físico. E nos dias do Senhor Jesus Cristo, os seus irmãos, o seu povo, estava padecendo de alimento espiritual. E aí, como é que Cristo é maior do que José? Porque José só pôde trazer pão físico para os seus irmãos físicos. Mas Cristo, quando ele veio, ele não só multiplicou pães físicos e peixes físicos, mas ele também multiplicou a palavra do Senhor. Ele pregou a palavra do Senhor com poder, com sinais e com milagres. E aí sim, ele pôde saciar não só a fome física daqueles que creram nele, mas também a fome espiritual. E assim Cristo quer fazer para cada um de nós. Em Cristo nós encontramos a sabedoria que José tinha. Nós encontramos esta sabedoria no temor ao Senhor. E o princípio da sabedoria é temer ao Senhor, e o princípio da sabedoria é crer no Senhor Jesus Cristo como único suficiente Salvador. Todo o Antigo Testamento, todas as Sagradas Escrituras, elas apontam para a pessoa do Senhor Jesus Cristo como o cumprimento de todas essas promessas. Então nós vemos José agindo com sabedoria, e isso nos aponta e nos mostra aquele que é o onisciente, aquele que é o dono de toda a sabedoria, que é Cristo Jesus. Então nós devemos buscar em Cristo o temor ao Senhor, sabedoria e buscar a vontade de Deus em nossas vidas, em oração, buscando, pedindo que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas para que nós possamos crescer cada vez mais em sabedoria e em temor e poder então chegar à estatura de Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. E amanhã nós estaremos de volta aqui, lendo a palavra do Senhor, meditando na palavra do Senhor, sendo edificados pela palavra do Senhor. Novamente, como eu disse no começo, se é a sua primeira vez no canal, eu te convido a se inscrever no canal, acionar o sininho, dar um like neste vídeo, compartilhar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais, para que mais pessoas possam alcançar este conteúdo, e deixar um comentário aqui. Se você tiver alguma pergunta, se você tiver alguma dúvida, se alguma coisa te chamou a atenção, ou qualquer coisa que você quiser compartilhar, nós estamos lendo todos os dias e somos encorajados por todas as palavras de bênção e de encorajamento que os irmãos deixam, amém? Que Deus os abençoe, e amanhã nós estaremos de volta aqui lendo a palavra do Senhor. Deus os abençoe.